Nós precisamos, de verdade, acessar a presença do Senhor e permanecermos nessa presença. Hoje nós estamos vivendo uma crise muito grande, e quando eu digo uma crise de identidade. Muitas pessoas estão dentro do contexto da Igreja de Jesus e não sabem quem são, né? Vivendo uma crise uma crise moral. Aqueles, né, que se intitulam, né, servos de Deus, não é, vivem de maneira que não correspondem, né, com o discurso. Então nós estamos vivendo uma série de desafios. Nós estamos entrando num período profético da apostasia, né, que antecede a vinda do nosso Senhor. O mestre, uma vez ensinando, ele disse que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. A gente estava lá em Jerusalém e estava no Monte das Oliveiras, e você fica passando, né, na sua cabeça um filme. Eu falei para a diaconisa Eva aqui, né, eu cheguei em Israel, em Jerusalém, achando que eu conhecia a Bíblia, e quando eu cheguei lá, eu vi que eu não conheço nada e que preciso, na verdade, talvez até me converter, de tão impressionante que as coisas são, de tão impressionante o agir de Deus, né, sobre aquela geografia. Então veja como é importante você estar numa geografia onde a presença de Deus está. Veja como é poderoso você estar numa realidade e fazer parte de uma realidade. Por quê? Porque o poder de Deus, através da vida de um crente, através da caminhada da vida da igreja, o poder de Deus transforma até mesmo a geografia de um lugar, transforma a história de vida de uma família, de uma pessoa. Então, quando, né, chegando lá e imaginando ali Jesus falando isso no Monte das Oliveiras, de que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria, e imaginando ainda que isso que Jesus disse, Jesus não fala para o mundo em si, Jesus não fala para o gentio, ele não está falando para o estrangeiro, ele não está falando para o não crente, Jesus está falando ali, sabe, para aqueles que estavam caminhando com ele, Jesus está falando para os discípulos, Jesus está falando para aquelas pessoas, das quais muitas já o tinham visto fazer milagres, e algumas, quem sabe, sem número delas, alvo do próprio milagre que Jesus já tinha realizado, com certeza no meio daquelas pessoas. Então ele fala isso para a igreja: olha, as coisas vão chegar num nível de que o amor de quase todos, e quando a gente pensa quase todos, é muita gente, gente. Quando a gente imagina quase todos, a nossa oração tem que ser: Senhor, que eu faça parte da minoria, que eu faça parte daquela minoria que não vai negar o teu nome, cujo coração vai queimar até o último dia, cujo coração vai continuar ardendo até o último dia. Senhor, que eu possa fazer parte dessa minoria. Agora, fazer parte de uma minoria tem um problema: toda minoria é perseguida, toda minoria ela tende a ser sufocada, historicamente sempre foi assim. Mas quando se fala dessa minoria, que não vai fazer parte desse grupo de quase todos, cujo amor vai esfriar, ainda que eles sejam perseguidos, jamais serão vencidos. Ainda que os olhos se fechem aqui nessa terra, eles vão se abrir na eternidade, aonde Cristo se assenta à destra do Pai. E eu quero compartilhar com você um texto, e eu não vou me demorar por causa da hora, eu tenho 31 minutos, mas eu quero muito rápido compartilhar com você. Está no Evangelho de João, capítulo 10, aleluia, Evangelho de João, você está aí, amém? Evangelho de João, capítulo 10, à medida que você for encontrando, se coloque de pé em reverência a palavra do Senhor, capítulo 10, no verso 7, Evangelho de João, capítulo 10, verso 7. Ô Rafael, aumenta um pouquinho esse retorno para mim, por favor. Retorno não, desculpe, o fundo, isso. Aí, agora você acertou no fundo, tá vendo? Você é demais, cara, você é uma bênção, você é tremendo. João 10, 7, todos que acharam, digam amém. Amém. Palavras do mestre, diz assim a palavra do Senhor, Jesus falando: portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Amém? Amém. Eu vou ler mais uma vez. Portanto,
tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Feche teus olhos. Glorifica Ele aí no teu lugar, meu irmão, porque Ele é a porta das ovelhas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos o nome. Nós bendizemos o Senhor por esse tempo, por podermos estar em tua casa. Nós te glorificamos, Senhor, porque não há outra além de ti. Tu és a porta aberta que ninguém pode fechar, Senhor. Senhor, tu és aquele Jesus que tem a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha, mas que também fecha portas e ninguém abre. Senhor, e nós estamos hoje em tua presença. Senhor, nós estamos diante da tua palavra que é fiel e verdadeira. Senhor, fala conosco, abre o nosso entendimento, que o nosso coração seja sensível à tua voz e à presença do Espírito Santo. E doce Espírito, tu tens liberdade aqui nessa noite. Passa-nos em revista agora, sonda a nossa vida, aleluia. Se há algum caminho mau em nós, Senhor, que o teu Espírito comece a nos confrontar nessa noite, que a tua palavra comece a nos confrontar nesta noite, que todo e qualquer espião, farejador do inferno, todo espírito aprisionador da mente, enviado para manipular a compreensão dessa palavra, roubar o entendimento, ou trazer agora perturbações, inquietações, são denunciados agora e mandados para onde o Senhor Jesus determinar. Porque somente o Senhor, o Espírito do Senhor, tem liberdade aqui nesta noite. Nós oramos assim, no nome de Jesus, amém e amém. Querido, você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que essa palavra tem poder para mudar destinos? Se tu crê, dê a melhor salva de palmas que você puder para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sente-se um pouco. Eu quero compartilhar com você uma reflexão, na verdade, em cima desse texto, desse verso 7 de João, do Evangelho de João, capítulo de número 10. Jesus começa o capítulo 10 dizendo que Ele é o bom pastor, e que o bom pastor, Ele dá a vida pela ovelha. Quando nós chegamos no Monte Sinai, e nós chegamos no pé do Sinai, eu fiquei imaginando como era possível pastorear a ovelha no deserto. Porque normalmente você imagina pastorear, seja gado, seja ovelha, em lugar que tem água, em lugar que tem pasto, em lugar onde a ovelha vai poder se alimentar, matar a sua sede, e aonde eventualmente ela viva e tenha segurança. E eu fiquei imaginando Moisés pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, num lugar que você olha para um lado, só tem montanha de calcário e granito. Você olha para o outro, só tem montanha de calcário e granito. Você pega um carro, você pega um ônibus, por exemplo, em Giza, no Egito, ou no Cairo, e você anda 450 quilômetros, olhando para um lado e para o outro, enxergando só montanha de pedras de calcário e granito. E você imagina como é possível ovelha sobreviver no deserto. É fácil imaginar, a gente esteve no Saara, é fácil você imaginar um camelo sobreviver no Saara, no deserto do Saara, porque um camelo bebe muita água, ele fica até 4, 5, 6 meses sem beber água. Ele é adaptado para viver no deserto, mas a ovelha não é adaptada para viver no deserto. É por isso que a ovelha precisa de pastor. Porque Davi, quando escreve o Salmo 23, ele diz: Senhor, guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor, o bom pastor que conduz a ovelha, não importa se é numa terra cercada por oásis, ou numa terra onde só há montanhas de pedra, de calcário e granito, o pastor sempre vai saber aonde encontrar águas tranquilas para saciar a sede da ovelha. E Jesus, ele vai dizer que ele não é o pastor. Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. Significa que se existe o bom pastor que é Jesus, também existe o pastor que não é tão bom assim. Também existe o mau pastor.
E eu olhando para o monte Sinai, imaginando Moisés indo atrás da ovelha que havia se perdido no meio das pedras. E ao invés de encontrar a ovelha, ele não encontra só a ovelha, ele encontra uma sarça que era envolvida pela chama e a chama não a consumia. E da voz que saía da chama, que envolvia a sarça, ele recebe uma comissão. Meu irmão, todo chamamento vem de Deus. O homem não se convida para fazer a obra de Deus. O homem, ele não se intitula para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que é feito, sabe, na força do braço, não permanece. Moisés foi levado ao deserto com 40 anos de idade, permanece 40 anos no deserto, aprendendo a pastorear ovelha bicho, para depois conduzir um povo, sabe, ao longo de todo aquele deserto, para uma terra que manava leite e mel. Entenda uma coisa, o Senhor nunca vai me colocar sobre grandes tarefas, se eu não for fiel nas pequenas tarefas. O Senhor nunca vai colocar nas minhas mãos, Ricardo. Toda responsabilidade dada por Deus são grandes responsabilidades, mas o homem gosta de honra. O homem gosta do confete, da serpentina, do reconhecimento, dos anéis no dedo. Os homens gostam dos títulos, mas não tem lugar melhor para intitular e avalizar o homem do que o trabalhar para Deus no deserto. Ninguém está pronto e ninguém está gabaritado para entrar aonde o Senhor quer, sem antes passar pelo treinamento do deserto. Moisés passou em João 10:17, vou chegar lá. Moisés vai para o deserto com 40 anos, por meio de uma tragédia. Moisés é criado no Egito, pela filha de Faraó, recebe a cultura do Egito. Moisés não falava hebraico, Moisés falava a língua egípcia, aprende a cultura, aprende os costumes. Mas só que o que estava dentro de Moisés não tinha nada a ver com o Egito. Veja bem, o lugar onde você está não pode te definir. A família que você nasceu não pode te definir. Os problemas que você vive não pode te definir. Moisés estava no Egito, vestia a roupa do egípcio, se pintava como egípcio, falava o idioma do egípcio, mas o que gritava dentro de Moisés foi aquilo que ele herdou da sua mãe Joquebede. Por quê? Porque a unção se transfere. Você que tem um filho, você que tem uma filha, saiba que unção se transfere. Você que caminha com alguém que você reconhece, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, permaneça firme, na humildade, esperando, porque em algum momento a capa vai sobrar para você. Então não importa o lugar, não importa a circunstância, o que faz a diferença não é como se vê. Para quem olhava para Moisés, imaginava, vai ali um egípcio. Deus olhava para Moisés e dizia, vai ali um libertador. E no meio de uma tragédia, Deus arranca abruptamente, quando você pega esse envio de Moisés, por meio dessa tragédia, do lugar onde ele estava, no Egito, para o deserto, a palavra, a tradução para o grego é ekbalo, é arrancado com violência, com muita força. É a mesma palavra que Jesus usa para comissionar os discípulos. Quando ele comissiona e diz aos discípulos, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. A palavra é a mesma, é ekbalo, ele envia, ele é meio que dá um empurrão com violência. Então você perceba que por meio de uma tragédia, o homem é levado, pelo dizer, tem coisas que acontecem na nossa vida que na hora a gente não entende. E essas circunstâncias vão nos levar, eu não sei porque que eu estou entrando por aqui, mas eu vou parar lá em Jerusalém, lá na Porta das Ovelhas, já já.
Por enquanto a gente está em Mênfis, ali para o lado de Mênfis, ali depois de Giza. Vamos andando um pouquinho, tal. Já demos uma paradinha ali no Sinai. Então uma tragédia, uma situação às vezes que a gente não espera, é que vai nos levar para o centro da vontade e do propósito de Deus. Porque nós jamais vamos conseguir explicar o agir de Deus na nossa vida. Você já ouviu aquela máxima, né, que tem aí fora, que quem não vai pelo amor, vai pela dor? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem começou a servir e a seguir a Jesus por amor? Levanta a mão aí. Começou a servir por amor? Eu fui pela dor, irmão. Agora, quem começou a caminhar com Jesus pela dor e foi amando no meio do caminho? Levanta a mão aí. É pela dor. Não tem placa melhor para apontar o caminho, que é Jesus, do que a dor, do que a adversidade. Então você vê que no meio de uma tragédia, porque ele vê um soldado egípcio maltratando um hebreu, e quando ele vê o soldado egípcio maltratando o hebreu, ele vai defender o hebreu, acontece um entreveiro, ele mata o soldado egípcio. O que acontece? Vão me matar, eu preciso ir embora. Mas ir embora para onde? E ele está, meu Deus, isso é forte. E quando ele pensa, eu vou embora, ou seja, eu vou embora sem possibilidade de volta. Eu vou embora e não vou poder mais voltar. Tudo que eu tenho está aqui agora. O que vai ser de mim? Não estava entendendo o agir de Deus. Tem uma cultura nórdica que quando os guerreiros saíam para a guerra, na cultura nórdica dos Países Baixos, eles saíam para a guerra nos seus barcos e eles iam guerrear. Quando eles chegavam naquele lugar, não importa quão distante fosse, eles chegavam lá, a primeira coisa que eles faziam era queimar os barcos. Queimavam os barcos. Para quê? Para eles não serem tentados a voltar atrás no calor da batalha. Quando eles queimavam os barcos, eles diziam: é luta ou é morte. Voltar para trás não é opção. Queimava-se os barcos. Lembra da canção que a gente canta? Né? E eu, né, me despedi dos meus pais, queimei os barcos e tal. Queimava-se os barcos para não ter possibilidade de voltar. Moisés estava indo e ele sabia: eu não tenho como voltar. Às vezes nós vamos tomar direção das nossas vidas que a gente acha que é definitiva, porque aquilo para Moisés era definitivo. Eu estou indo embora, mas eu não volto. Como é que eu vou voltar? Eu matei um egípcio. Ele não sabia que no meio daquela adversidade, no meio daquela tragédia, no meio daquele dissabor, Deus estava trabalhando na vida dele. Meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa: tem coisas na tua vida que você jamais vai entender, mas se você tão somente confiar, às vezes no meio daquela tragédia, a mão de Deus vai operar. E ainda que você pare num deserto, Moisés não viu Deus agir na vida dele no Egito. Moisés começa a ver Deus agir na vida dele no deserto. Aleluia. É no deserto. Então ele vira pastor de ovelha. Vai atrás daquela ovelha, vive aquela experiência com Deus, o restante da história você conhece. Quando a gente chega e olha o Evangelho de João, e Jesus diz que Ele é o bom pastor, e que o bom pastor dá a vida pela sua ovelha. Chega no verso 7, ele vai dizer o seguinte: em verdade eu vos digo, que eu sou a porta pelas quais a ovelha passa. Eu estava lá em Jerusalém e eu entrei em Jerusalém pelo lado norte, em um dos dias, pela Porta das Ovelhas, que hoje eles chamam também Porta dos Leões, mas o nome original é a Porta das Ovelhas. Por quê? Quando você entra pela Porta das Ovelhas, você anda alguns metros, do lado esquerdo está a entrada que dava para o platô do templo, que Salomão havia construído.
Só que antes de chegar na entrada, que hoje está a mesquita do Domo Dourado, o Domo da Rocha, que é uma mesquita muçulmana. E é fechado, os judeus não podem acessar, está dentro de Jerusalém, no lugar onde o templo, os 2 templos foram construídos e onde vai ser construído o 3º templo. Só que os judeus não podem acessar esse lugar. Só que antes de chegar na entrada, que dava para a subida do templo, um pouco antes, tem um tanque chamado Betesda, que significa, você conhece, casa de misericórdia. E qual era a função do tanque de Betesda? E por que Jesus diz que ele é a porta das ovelhas? Sendo ele mesmo o bom pastor. Porque na época do sacrifício, uma vez por ano, o povo subia a Jerusalém de todos os cantos de Israel. Subia a Jerusalém para oferecer sacrifício para a remissão dos pecados. E quando a pessoa trazia o seu cordeiro, a sua ovelha, precisava ser sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito algum. E essas pessoas vinham trazendo essas ovelhas andando. Às vezes você andava 100, 120 quilômetros, 3, 4, 5 dias de caminhada. Por exemplo, Jesus ia 3 vezes por ano a Jerusalém, saía de Cafarnaum, que fica no norte, ali beirando o mar da Galileia, andava 3, 4 dias, chegava a Betânia, descia de Betânia, passava pelo Monte das Oliveiras, passava no Getsemane, atravessava o vale de Josafá, o vale de Cedron, e entrava em Jerusalém. Mas ele não entrava por essa porta, que ele se autodenomina ser a porta das ovelhas. Ele sempre entrava, não pela porta principal, mas pela porta que é chamada Porta Dourada, que está lá no livro do profeta Ezequiel, que diz que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na sua vinda, entrará por essa porta novamente. É nessa porta que ele é aclamado, com palmas, e o povo aclamando Jesus, quando ele entra sentado num jumento em Jerusalém. Só que ele não está falando dessa porta, ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Então as pessoas vinham trazendo as suas ovelhas, o seu sacrifício para ser entregue no templo para a remissão do pecado. Jesus está sentado ali, eu imagino Jesus sentado e ensinando para o povo. Está vendo? Essa porta, a porta das ovelhas, quero dizer para vocês que eu sou essa porta. Eu sou a porta das ovelhas. Mas por que Jesus fala isso? Lembre-se, o templo está do lado esquerdo, subindo. Um pouco à frente do lado direito está o tanque de Betesda. O nome significa casa de misericórdia. Quando a pessoa chegava em Jerusalém e ia levar o sacrifício, não podia levar o sacrifício de qualquer maneira, não podia cessar a presença de Deus por meio do sacerdote de qualquer jeito. O que eles faziam? Eles pegavam a ovelha, entravam por essa porta, e tinha que ser por essa porta, não podia ser pela porta de Damasco, não podia ser pela porta de Sião, não podia ser pela porta de Jafá, não podia, tinha que ser pela porta das ovelhas, porque senão ficava longe. E a porta das ovelhas está do lado do tanque de Betesda. Então eles pegavam a ovelha e levavam até o tanque de Betesda. Lá a ovelha era lavada, para poder ser levada até o templo e ali ser sacrificada, para que o sangue fosse aspergido. O sacerdote fazia com que o que levava a ovelha colocasse a mão sobre a cabeça da ovelha, ali ela era sacrificada. Havia uma transmissão de pecado. O pecado daquela pessoa era transmitido para aquele cordeiro, o cordeiro era sacrificado ali. Só que aquele cordeiro tinha que ter sido lavado lá no tanque. Ele passou pela porta das ovelhas, foi lavado lá para ser entregue. Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês querem acessar a presença do meu Pai, vocês querem se conectar ao meu Pai,
Vocês querem viver debaixo da poderosa mão do meu Pai e ter relacionamento com o meu Pai? Vocês precisam se limpar antes. Lembra da palavra do Senhor quando diz: olha, ao entrares, guarda o teu pé quando tu entrares na casa do Senhor, o teu Deus. Quantas vezes nós passamos por essas portas de qualquer maneira? Quantas vezes nós acessamos o altar de qualquer maneira? Quantas vezes nós acessamos, entre aspas, a presença de Deus em oração de qualquer maneira? Não existe mais um preparo, não existe mais uma preparação, não existe mais uma consagração. À medida que o tempo passa e Jesus, ele trata severamente com o povo em um determinado momento, porque o povo já não entrava mais pela porta das ovelhas, levando as ovelhas no tanque de Betesda para serem lavadas, para serem entregues para o sacrifício. O povo nem trazia mais ovelha, nem preparava mais ovelha, não existia mais preparação para sacrificar, não. O povo acessava o templo, e dentro do templo eles compravam o que eles precisavam, e levavam ao sacerdote. Não era aquilo que eles cultivavam, não era aquilo que eles se sacrificavam ao longo de todo o ano, para guardar e preparar, para entregar aquilo, sabe, que o Senhor é digno de receber. Jesus chega um dia no templo, e a Bíblia diz que ele vira a mesa dos cambistas, ele pega um azorra e começa a dar em todo mundo, e ele diz: a casa do meu Pai será chamada casa de oração, a casa do meu Pai será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo dela um covil de ladrões e salteadores. Ou seja, vocês estão fazendo da casa do meu Pai um lugar de barganha, de negócio. Vocês vêm para pedir, esperam receber, e aquilo que vocês entregam, vocês nem preparam. Aquilo que vocês entregam, vocês compram, vocês estão negociando, e aqui não é lugar de negociar, pelo contrário, aqui é lugar de renunciar. Renunciar é uma coisa, negociar é outra. A nossa geração aprendeu a negociar ao invés de renunciar. Você quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. 20 anos de ministério, eu posso contar no dedo de uma mão minha as pessoas que eu repreendi como pastor, que olharam para mim, me deram um abraço e falaram: o senhor está certo. Pelo contrário, se tivesse uma faca, enfiava no meu peito. Por quê? Porque se acostumaram a negociar ao invés de renunciar, e quando encontra alguém que não negocia, aí o negócio aperta. Você quer ter inimigo na obra? Começa a renunciar. Você quer ter pessoas que vão olhar para você e falar: aí, vai lá o santão, vai lá a santona. Começa a renunciar. Agora, se tu continuar andando com quem negocia, um dia essa mesa de câmbio vai ser virada. Não tinha mais preparo. Então a porta das ovelhas é que dava acesso aos que traziam as suas ovelhas para serem purificadas, e elas eram lavadas ali. Ali não era lugar para tomar banho. Em João capítulo 5, a gente vai voltar lá e vai ver que no mesmo tanque de Betesda, a Bíblia vai dizer que existiam um sem número de pessoas enfermas, coxas, cegas, paralíticas. Eram aqueles que ninguém queria, iam para o tanque de Betesda por causa de um mito que existia na época. Jesus chega lá e um cara há 38 anos doente. A gente lê o texto e imagina o tanque, né? Um lugar pequeno, um tanque tal, pequeno, com alguns pavilhões. Meu irmão, o tanque de Betesda é maior que essa igreja. É maior que esse nosso espaço aqui. Tem os seus pavilhões. E aconteceu uma coisa linda lá no tanque de Betesda, porque quando nós chegamos, hoje há um mosteiro lá, e estava fechado, não podia acessar, ninguém podia entrar no tanque, para ver o tanque, para conhecer, enfim. E quando nós chegamos lá, fechado, estava lá escrito, fechado, não pode entrar e tal, segurança na porta, dentro de Jerusalém, dentro dos muros. Bateu no primeiro momento aquela frustração. Fica frustrado. Só que aí, a pessoa que estava com a gente, o guia que estava conosco, Ioel, o nome dele, Joel, um brasileiro, um judeu brasileiro, crente. Ele deixou a gente lá, foi lá, trocou meia dúzia de palavras com o segurança fechou a porta, entrou, a gente imaginou, não deu na mínima, né? Daqui a pouco ele voltou e disse: o meu superior permitiu que vocês entrassem.
Em toda Jerusalém, só nós acessamos o tanque de Betesda. Só nós acessamos o tanque. E aí a gente pôde ver aquilo enorme. Em João 5 vai dizer que ali tinha um monte de gente coxa, paralítica, cega, com um monte de problema. Então ali não era lugar para uma pessoa se lavar, existia um mito ali de que o anjo movia as águas, o primeiro que entrar será curado. Só que ninguém tinha visto alguém ser curado ali. Ali era lugar para lavar a ovelha. E Jesus está dizendo: olha, eu sou a porta, vocês querem acessar o meu Pai? Eu sou a porta, vocês primeiro têm que passar por mim. Não adianta acessar, sabe, a água que vocês devem se lavar por outra porta. Há 12 portas aqui em Jerusalém, mas somente a porta das ovelhas dá acesso à água que purifica a ovelha. Sabe, aqui, sabe, somente eu sou a porta. Vocês querem ser purificados? Primeiro vocês vão ter que acessar a mim. Não tem atalho, não tem outro lugar, porque a fonte está ligada a mim, eu estou ligado à fonte. Ninguém acessa o Pai sem antes passar por mim e sem antes se purificar. Irmão, precisamos nos purificar, precisamos nos santificar. Tu imagina, meu irmão, se a igreja voltar para a santidade, se a igreja voltar para a consagração. Imagina, jovem, se tu se santificar, a tocha acesa que tu vai ser nas mãos do Eterno. Imagina, obreiro, sabe como Deus vai usar a tua vida se parar de nhenhenhen, se parar de conversinha fiada e se santificar. Que potência que você vai ser na mão do Eterno. Mas sabe por quê? Tem muita coisinha que acontece porque acessou uma das outras 11 portas, mas não acessou a porta das ovelhas, porque o acesso para a purificação é só pela porta das ovelhas, e não é pela porta de Damasco, é pela porta das ovelhas, só Cristo. Ali a ovelha era limpa, e ali ela podia ser levada para o sacrifício. E o viajante, como é que fazia? Se ele lavou a ovelha, ele veio de viagem, ele está ali no tanque de Betesda, por que não aproveitar logo e se lavar ali? Como eu disse, ali não era lugar para tomar banho, ali não era lugar para se purificar, o homem se purificar. As duas coisas estão conectadas, entenda bem. Existia essa entrada, esse acesso ao templo, logo depois da porta das ovelhas, e a entrada principal depois da porta dourada. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí eu vi o caminho que Jesus fala. Essa pessoa deixava a ovelha lá, ela atravessava Jerusalém e ia num outro tanque tão grande quanto, chamado Siloé, que significa o enviado. Primeiro ele passava pela casa de misericórdia, mas só ficar na casa de misericórdia não ia resolver a vida dele, porque ele precisava acessar o templo, ele precisava acessar na casa do Pai. Ele tinha que ir ao enviado, ele tinha que ir no tanque de Siloé. Tem muita gente que acha que está na igreja, está suave. Está não, querido. Se não mergulhar no enviado, se não se lavar em Siloé, atravessava toda Jerusalém, ia lá embaixo onde está a cidade de Davi, porque Jerusalém está aqui, a cidade que Davi constrói quando conquista Jerusalém, que era chamada Jebus, está aqui embaixo. O tanque de Siloé está mais embaixo ainda. Então ele atravessava aquilo tudo, ia lá no tanque de Siloé, e lá ele se lavava, lá ele lavava os pés, lá ele se purificava, para poder acessar a presença de Deus. E quando ele saía do tanque de Siloé, ele já não precisava dar mais a volta
para entrar pela porta das ovelhas novamente, porque do tanque de Siloé, que está na cidade de Davi, a entrada principal do templo tem um caminho, e esse caminho ele não é um caminho reto, não é sinuoso, não é descendente, não, esse caminho ele é ascendente, ele é uma subida. Siloé está cá embaixo. Ninguém entra na presença do Eterno se não descer. Ninguém podia, a porta das ovelhas, que está logo do ladinho de Betesda, a porta, a entrada do templo, que está logo depois do tanque de Betesda, na porta das ovelhas ali, era para acessar as ovelhas, mas o viajante botava a ovelha lá, e ele não podia entrar, ele dava a volta, descia, até o tanque de Siloé, ele se lavava, ele saía da casa de misericórdia, ele saía de Betesda, porque só permanecer na casa de misericórdia sujo não adianta. Ei, você está aí? Só ficar em Betesda, na casa de misericórdia, e continuar sujo, vai acessar a presença do Eterno como? Alô, dá para dar um glória a Deus? Está difícil. Não adianta eu vir para a casa de misericórdia no domingo à noite e continuar sujo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Tem gente que se acostuma com isso, vira um legalismo religioso, sabe, permanece, Ricardo, na casa de misericórdia a vida inteira, esperando o movimento. Tem gente que vive de movimento, só que para esse o movimento nunca acontece. Nunca acontece, enquanto não sai da casa de misericórdia e desce, vai lá em Siloé. Jesus está dizendo: ei, você quer ter acesso, você que é ovelha, quer ter acesso para se lavar, tem que passar por mim que sou a porta. Não adianta você querer acessar de outro jeito. Você quer se lavar, para o teu sacrifício ser aceito, você tem que ser minha ovelha só, tem que passar por mim que sou a porta. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e ele está falando para mim: homem, não adianta, tu trouxe aqui, você lavou a tua ovelha, você apresentou teu sacrifício. Não adianta tu ficar aqui na casa de misericórdia, esperando movimento, vivendo de movimento. Tu quer acessar a presença do Pai que está lá em cima, tu vai ter que descer e ir lá no enviado. Tu vai ter que descer lá em Siloé, e lá no enviado, e lá você se lavar. Depois que a pessoa se purificava no tanque de Siloé, esse caminho saindo do tanque que dá acesso ao portão norte das muralhas, que é a entrada principal do templo, ele ia subindo esse caminho. Não dava para subir esse caminho, para acessar a presença do Eterno, sem se lavar. Tinha que se lavar antes. Eu imagino os guardas do templo, os da tribo de Levi, responsáveis pela manutenção do templo, pela ordem do templo, pela ordem do sacrifício. Ao longo do caminho e na entrada do templo, vem eu subindo. Já deixei minha ovelha, fiquei um tempinho na casa de misericórdia, como não aconteceu nada. Vou lá, vou me lavar. Mas aí eu pensei bem, falei: quer saber? Siloé é muito longe, vou ter que dar uma volta muito grande. Eu vou cortar aqui por cima da cidade de Davi, vou passar ali perto, do lado do muro, ali pela porta dourada. Ou senão eu vou por cima, desço pela porta de Sião, ficar pertinho. E eu vou cortar um caminho e vou acessar por aqui. O guarda do templo vem e fala assim: ei, onde você está indo? Não, eu estou indo no templo, é época do sacrifício, tá? Já se lavou? Você já foi no enviado? Você já mergulhou no enviado? Ei, você não está aí não, você está aí? Você já acessou o enviado? Não, veja bem. É porque eu vim de longe, meu senhor, vim lá do norte. Sabe o Carmelo? Então, vim lá do Carmelo. Atravessei o Vale do Meguido, andei, rapaz, 4 dias. E já está tarde.
Hoje é, né, quase 6 horas da tarde, hoje é sexta. Amanhã é Shabat, não pode, então eu tenho que acessar agora. Não dá para nós dar um jeitinho, guarda do templo. Não, querido, aqui não tem jeitinho. Você quer jeitinho? Ficasse na casa de misericórdia. Porque para acessar o lugar de sacrifício, tem que passar pelo enviado. E a remissão de pecado acontecia quando acessava o átrio do templo. Os levitas lavavam a mão na bacia de purificação. Ali eu vinha arrastando a minha ovelha limpa, o meu sacrifício. Repete comigo, o meu sacrifício. Não adianta eu ser limpo e o meu sacrifício está sujo. Tem que estar tudo limpo. Não adianta o meu sacrifício estar limpo, mas eu estar sujo. Ei, eu vou correr aqui. O cordeiro passava pela porta das ovelhas, acessava pela lateral. Quem trazia o cordeiro saía, ia para o lado norte do muro, descia, se lavava em Siloé, subia de novo. Lá havia uma convergência no propósito. Lá o cordeiro o encontrava e ele encontrava o cordeiro. Ambos entravam e se colocavam diante do altar. O cordeiro estava limpo, ele estava limpo, mas precisava ainda uma conexão. Estava faltando uma conexão ainda, Rodrigo. Veja bem, não adianta eu estar limpo, o meu sacrifício sujo. Não adianta o meu sacrifício estar limpo e eu estar sujo. Não adianta os dois estarem limpos se não há conexão entre eles. Pô, mas eu estou andando em santidade, pastor. Tá, mas tem conexão com o cordeiro? Pastor, mas eu estou aí, tá, mas tem conexão com o cordeiro? Não, mas tem conexão com o cordeiro. Quando chegava diante do sumo sacerdote, ele tinha que colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro, a mão direita, não podia ser a mão esquerda. Quando o judeu, o hebreu, fazia um negócio, não assinava papel, não botava polegar com tinta, não, ele colocava a mão na coxa direita. Compromisso. Ele botava a mão na coxa e assumia. A mão direita, por quê, Ricardo? É a mão da aliança. Porque na coxa direita foi aonde Deus tocou Jacó. Conexão. E aí chegava e dizia, coloca a mão sobre a cabeça do cordeiro. Antes, o cordeiro era um. O que trazia o cordeiro era outro. O cordeiro é levado em Betesda, na casa de misericórdia. É lavado lá, entra por uma lateral. O que trazia o cordeiro tinha que descer. Eles se encontravam lá dentro, havia uma convergência para que um propósito se cumprisse, mas faltava uma coisa, conexão. Ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, o sumo sacerdote sobre o altar vinha e sangrava o cordeiro, aspergia o sangue dele sobre o altar. O pecado do que trazia o cordeiro é transferido para o cordeiro. O sangue vertendo no altar purificava o que está. Ei!
purificava quem estava se conectando com o Cordeiro. Não adianta, irmão, eu posso passar minha vida inteira aqui dentro, se eu não tiver conexão com Ele. Tu pode passar a vida inteira aqui dentro, eu posso, estou há 20 anos no ministério, 20 anos com o microfone na mão, se eu não tiver conexão com o Cordeiro. Tu pode ter o ministério que for, falar tão bem que seja, tocar tão bem que seja, tu pode ter o que for, se tu não tiver conexão com o Cordeiro. Mas para ter conexão com o Cordeiro, eu tenho que descer, e depois que eu desço, aí eu começo a subir. E quando eu subo, eu acesso a presença do Eterno. Essa pessoa, ela não entrava por uma porta lateral. Não, meu irmão. No céu não tem janela. Você está aí, irmão? No céu não tem. Fica tranquilo que você vai ver o Palmeiras entrar pelo cano já. Vai dar tempo, Ronaldo. É um livramento que você está recebendo. Você está aqui, está recebendo um livramento. Os corintianos aí, Deus é mais na sua vida. Fique tranquilo. Vai dar tudo certo. Ele não entrava. Quem é esse circunciso aí que falou isso aí? Ah, esse circuncisinho aqui. Não acessava pela lateral. Ele tinha que entrar pela porta principal. O mestre diz que os que são dele irão entrar na cidade santa pelas portas. Eu ia falar só no final do ano, ou próximo, qual é a direção de Deus para nós no ano que vem, se nós chegarmos lá, se o Senhor permitir. Eu estava vindo de viagem, e o Senhor ministrou sobre o meu coração. Esse ano para nós aqui, 2024, é ano de aliança com Deus, aliança com a família e aliança com a igreja de Jesus. Ano que vem para nós, se o Senhor nos permitir chegar lá, será para nós como igreja ano de profundidade. Ano de profundidade. Veja bem o que o Espírito está ministrando. Aliança gera profundidade. Você que ainda não fechou as alianças que deveria fechar, ainda tem tempo ainda. Porque no próximo ano será ano de viver e desfrutar da profundidade. Mas isso só vai ser proporcionado para quem tem aliança. Tinha que haver uma conexão. E o tanque de Siloé também é enorme. Não é pequeno, é enorme o tanque de Siloé. Enorme e fundo. Tem escadas ao longo do tanque para acessar o tanque. Ele está sem água agora porque a fonte, que é a fonte de Guion, foi desviada porque eles estão escavando o tanque de Siloé. Mas é enorme. Significa o quê? Tem lugar para todos os que querem. No enviado tem lugar para todos os que querem. Mas tem que haver uma conexão. Eu não sei isso. Não, querido. Não vai ter como. Desculpas não vão nos acessar a presença dele. Mas aquilo outro, mas... Lembra do deserto na vida de Moisés? A ovelha foi o elemento que Deus usou para que houvesse uma convergência de propósito. O deserto foi uma ferramenta para que houvesse uma convergência de propósito. Para de se lamentar, se levanta e vá fazer o que tu sabe que tem que fazer. Para de se lamentar, para de ficar arrumando, sabe, coisinha. Vá fazer o que você sabe que foi chamada para fazer. Pastor, mas, e eu encerro aqui, é complicado porque eu já estou buscando algo há tanto tempo. Pergunta para Ana se foi fácil ter Samuel. Todo ano subia a Jerusalém, o pedido era um só: Senhor, me dá um filho. E nada.
No ano seguinte, Senhor, me dá um filho, e nada. No ano seguinte, Senhor, me dá um filho, e nada. E a rival tendo um filho atrás do outro. É duro quando você está ali, ó, e tu está vendo gente que não tem compromisso com Deus prosperando na tua frente. Parece que a vida de todo mundo avança, só tu que paralisa. Parece que todo mundo rompe, só tu que está estagnado. Ah, meu irmão. Mas o negócio de Deus é com o adorador. Você quer ver alguém se transformar num adorador, numa adoradora de verdade? É no processo. Nenhum ano Ana deixou de subir a Jerusalém para adorar a Deus, mesmo com o ventre seco, porque ela sabia, quem sabe é hoje, quem sabe é esse ano. E aí um belo dia, aleluia, um belo dia ela está lá desolada, mais um ano, mas foi adorar, e ela está ali balbuciando com Deus. Vem Eli e diz assim: mulher, por que tu está bêbada? Está cedo ainda, tu já está bêbada ainda. Ela: Senhor, não tome a tua serva por filha de Belial. Eu não estou bêbada não, meu Senhor, mas eu estou amargurada de alma, porque eu não tenho filho. Todo ano eu venho adorar, mas eu não tenho filho. Eli olha para ela e diz: mulher, vale a pena ser adorador, vale a pena adorar no processo. Eli olha para ela e fala assim: mulher, daqui um ano embraçará um filho. Ela diz: Senhor, não brincais com tua serva, daqui um ano embraçará o filho. Ana vai embora. Meu irmão, você não sabe o dia, a gente não sabe a hora, a gente não sabe, a gente só sabe a circunstância que está vivendo, mas vai que naquele dia tem uma palavra para você. Vai que no meio daquele processo, ou no meio desse processo, quem sabe o dia seja hoje, tem uma palavra para você. A Bíblia vai dizer assim: se todas as famílias da terra não subirem a Jerusalém para adorar, não virá sobre elas a chuva. Está dizendo o seguinte: o tempo está seco, a terra não está produzindo relva, não tem fruto, mas é a tua adoração que vai abrir o céu. É a tua adoração em tempo de adversidade que vai romper o céu sobre a tua cabeça. E é por isso que eu tenho que passar pela porta das ovelhas. Para me lavar, eu não me lavo fora. Não pegava um baldinho com água e lavava a ovelha do lado de fora do muro de Jerusalém. Tinha que passar pela porta das ovelhas e ir até Betesda. Só que o sacrifício não terminava aí. Tinha que todo o percurso descer lá no enviado, se lavar, para depois subir. E aí havia uma convergência. Só que ainda faltava uma, não adianta e convergir se não há conexão. Às vezes está um mover de Deus tremendo, há uma convergência, mas se não tiver conexão, vai sair do mesmo jeito ou pior do que entrou. Conexão. A conexão não aconteceu nem do lado nem do outro. A conexão aconteceu diante do altar. E eu quero convidar você para o altar agora. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos orar em nome de Jesus. O Senhor está nos fazendo entrar numa estação de profundidade. Profundidade. O Senhor vai nos colocar diante de um rio, como colocou Ezequiel, e vai dizer: filho do homem, entra. Ele titubeia, entra com água sobre os artelhos, tornozelo. Filho do homem, entra mais. Água nos lombos,
Filho do homem. E ele vai entrando, e a Bíblia diz que as águas o submergem. O Senhor não quer os meus nem os teus artelhos, os nossos tornozelos, não quer os nossos lombos, o Senhor quer nos submergir. Profundidade. Mas para haver profundidade tem que haver conexão. Então nós vamos orar agora em nome de Jesus. Se você tem buscado essa profundidade, saiba que sem conexão não vai acontecer. É como um sinal de Wi-Fi. Às vezes no melhor do filme, né, de streaming, o sinal cai. Puxa vida. Sem conexão. Se com a tecnologia funciona assim, você imagina no mundo espiritual. Você tem que estar conectado. E se há alguém aqui que deseja essa conexão com o céu, passando pela porta das ovelhas, permitindo que haja uma convergência de propósito, e busca essa conexão para que haja profundidade, sai do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar, em nome de Jesus. Só quem deseja profundidade, e deseja buscar conexão de verdade, a conexão de Moisés com Deus veio no deserto, e às vezes o deserto é necessário, para que haja essa conexão. Moisés sai da qualidade de príncipe, para muitos foi rebaixado a pastor, mas para o céu ele foi promovido a libertador. Às vezes o melhor lugar para ter uma conexão é no deserto e Siloé é a mesma coisa, ambos nos fazem descer, para depois subir. Profundidade, irmão. Sem profundidade, não vai acontecer nada. Senhor Santo, eterno e glorioso, digno de glória, de honra e de louvor, a sua palavra é fiel e é verdadeira, e sobre nós foi liberada uma palavra rema nessa noite. Senhor, que o Espírito do Senhor nos dê entendimento, Senhor Jesus. Senhor, de que primeiro, Senhor, eu preciso passar pela porta que é o Senhor, porque Tu és a porta das ovelhas. Senhor, é necessário purificação, é necessário humilhação, é necessário, Senhor, eu acessar o enviado, Senhor, a sair do nível da casa de misericórdia, e acessar o enviado, me lavar no enviado, me purificar no enviado, para que eu possa então ascender, subir à presença do meu Pai, para que haja remissão de pecado, Senhor, para que haja cumprimento de propósito, para que haja profundidade. Senhor, nos leva a esse nível de profundidade contigo, profundidade na palavra, profundidade enquanto intimidade, profundidade, Senhor, nos dons, profundidade no serviço, profundidade na unidade, em nome de Jesus, profundidade na intimidade contigo, Senhor. Que possamos acessar essa porta, Senhor, essa única porta, Senhor, aleluia. Nos muros de Jerusalém há muitas portas, mas só há uma porta das ovelhas. No mundo há muitas portas, mas só há uma porta das ovelhas. Ah, Senhor, que nesta noite possamos acessar essa porta, possamos nos purificar e acessar a presença do Eterno, para a glória do Teu nome, Senhor. Sairemos daqui, mas não sairemos da presença do Senhor. Continua falando e ministrando ao nosso coração. Trata conosco aquilo que precisa ser tratado, ó Deus, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, em segurança, debaixo da autoridade desta palavra. Senhor, ainda te peço, Senhor, pela vida de missionário Ricardo, sua esposa, Senhor, que estarão acessando o Congo, Senhor, por esses dias. Senhor, conduz os teus filhos. Senhor, prepara todo o caminho, tudo o que eles precisam. Abra todas as portas.
que os céus estejam abertos sobre eles, Senhor. Aqui no Brasil, por onde eles passarem, naquela terra, Senhor, que o Senhor tem colocado nas mãos deles, que o Senhor tem dado a eles ali como profetas naquele lugar, use-os com autoridade, Senhor, que o caminho dos teus filhos prospere para a glória do teu nome, Senhor, nós os abençoamos, Senhor, no nome de Jesus, oramos assim crendo, no nome santo, eterno e glorioso de Jesus Cristo, seu Filho, que está vivo, reina, e reinará por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e que Ele te dê a paz. Vai em paz, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Dá um abraço aí no teu irmão, na tua irmã. Tenha um restante de semana abençoado. Domingo, a partir das 8 da manhã, nos encontramos lá no Parque Ecológico para os nossos batismos, em nome de Jesus.